Vamos ver o que ocorre numa esfera dielétrica quando ela é colocada numa região com campo elétrico. Vamos analisar a partir do potencial. E como não existem cargas livres tanto dentro quanto fora da esfera, esse potencial é descrito pela equação de Laplace. Primeiro vamos ver de modo rápido qual é a solução geral dessa equação e depois vamos ver como é que fica essa solução para o caso dessa esfera. Vamos ver o potencial tanto dentro quanto fora dessa esfera. Tendo o potencial, a gente vai determinar então o campo elétrico e sabendo como é esse campo, a gente pode ver como é que fica o campo, ou vetor D, também tanto dentro quanto fora da esfera dielétrica. Vamos lá. Vamos relembrar a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas. A gente viu isso num vídeo anterior. A equação em termos de r θ-φ, ou seja, em coordenadas esféricas, ele é dado por isso aqui. E como na maioria dos casos o potencial φ ele independe da coordenada φ, ou seja, a derivada parcial do potencial em relação a φ é igual a zero, essa equação fica mais simples. E resolvendo por separação de variáveis, a gente obtém que a solução geral tenha essa forma aqui, sendo esse AK e BK constantes e esse PK os polinômios de Legendre. Esses polinômios são definidos por essa fórmula. A gente usa com x igual a cosseno θ. E aqui alguns deles, para k igual a 0, k igual a 1 e k igual a 2. A gente pode determinar os de ordem superior, basta usar essa formulazinha. E com essas informações a gente pode resolver um exercício. Vamos pegar uma esfera dielétrica de raio A e colocar essa esfera numa região onde existe um campo elétrico uniforme. Em toda a região, tanto dentro quanto fora dessa esfera, não existem cargas livres, então o potencial é descrito pela equação de Laplace. Primeiro vamos determinar o potencial tanto dentro quanto fora desse dielétrico. Antes de partir para a solução matemática, vamos fazer uma análise prévia para ver o que a gente pode esperar que vai acontecer em termos do potencial e do campo elétrico ali na esfera. Aqui tem o desenho do campo elétrico uniforme e do corpo dielétrico. Essa linha pontilhada marca a região onde vai ocorrer alguma perturbação. Naturalmente, longe da esfera, é como se a esfera estivesse ausente, não vai ter perturbação nenhuma. E o que ocorre dentro da esfera? A gente tem um campo elétrico aí na horizontal. Então, dentro do material, dentro do dielétrico, vai ocorrer um alinhamento dos dipolos elétricos ao longo desse campo. Dessa forma, todos os pezinhos, os momentos de polo elétrico, eles vão ficar paralelos e alinhados a esse campo externo. Uma vez que esses dipolos estão todos alinhados, então a gente tem uma polarização nesse meio. A relação matemática entre a polarização e o momento de polo elétrico é isso aqui, onde esse nzinho é a densidade, é a quantidade de dipolos por unidade de volume, e é uma quantidade positiva. Então, a polarização e o momento de polo elétrico, eles são paralelos um ao outro. A gente está supondo que o material seja homogêneo e isotrópico. Então, essa densidade de dipolo, esse nzinho, ele vai ser o mesmo em todos os pontos do dielétrico. Logo, a polarização ela vai ser igual também em todos os pontos do dielétrico. Ou seja, a gente vai ter uma polarização uniforme dentro desse material. Agora, a relação entre a polarização e o campo elétrico é isso aqui, onde essa constante de proporcionalidade ε0 que é, esse produto é uma quantidade positiva. Então, a polarização em um ponto ele vai ser paralelo ao campo elétrico naquele mesmo ponto. Como a polarização é uniforme, todos apontam para a direita, então o campo elétrico interno também vai ser da mesma forma, uniforme e paralelo ao campo externo não perturbado, o campo E. Aqui nesse desenho, esse E' é esse campo elétrico dentro do dielétrico. Bom, se a polarização é uniforme, então o que a gente pode esperar das equipotenciais? Elas devem estar todas aí na vertical. Na realidade, são planos circulares perpendiculares ao campo elétrico E'. Mas vamos ver outro aspecto do potencial. Sem a esfera, apenas com campo elétrico uniforme, as equipotenciais são como isso aqui. Aqui são linhas, mas na realidade eles são planos perpendiculares às linhas de campo. Vamos pegar essa aqui como referência, vamos chamar de φ0. Agora eu coloco a esfera dielétrica com o seu centro sobre essa equipotencial. Eu sei que fora a equipotencial vai continuar a mesma.
Agora, nós vimos que o potencial ele é contínuo numa interface de uma transição entre dois meios. Então, o potencial, tanto fora quanto dentro do dielétrico, deve ser o mesmo. Dentro do dielétrico, eu vou ter uma equipotencial φ0 que vai passar pelo centro da esfera. E paralelo a essa equipotencial dentro, eu vou ter outras equipotenciais que também serão planos circulares, naturalmente, paralelos a φ0. Então, esse é mais ou menos o cenário que vai ocorrer e vamos ver então como isso fica matematicamente. Para resolver matematicamente, a primeira etapa é definir o sistema de coordenadas. Naturalmente, o sistema de coordenadas adequado aqui é o sistema de coordenadas esféricas com o seu centro no centro da esfera. E vamos colocar o eixo z paralelo ao campo E0 não perturbado. No desenho ficaria assim, onde o ponto P está distante R e faz um ângulo θ com o eixo z. Essa equipotencial φ0, onde a gente colocou o centro da esfera, esse φ0 é em relação a alguma referência, algum potencial zero que está em algum lugar. Mas como a gente viu anteriormente, a gente pode mudar essa referência para qualquer lugar. Então vamos colocar a referência exatamente no φ0, ou seja, nessa posição onde está φ0 vai ser nossa referência, então o potencial ali vai ser zero. A gente viu no vídeo anterior que com o potencial zero em z igual a zero, o potencial então fica desse jeito aqui. Sendo que para simplificar a escrita, escrevemos P1 no lugar do P1 cosseno θ. Então esse é o potencial sem a perturbação da esfera. Quando a gente coloca a esfera, o que vai acontecer? A primeira coisa é que longe da esfera, ou seja, na região não perturbada, tudo fica como se a esfera não estivesse presente. Portanto, o potencial nessa região vai ser descrito da mesma forma que o potencial na ausência da esfera. O potencial, então, é dado por menos E0RP1, quando o R tende a infinito. Outra coisa é que o potencial no centro da esfera, em R igual a zero ou Z igual a zero, esse potencial vai ser φ0, que no nosso caso adotamos como zero. Então, essa é a segunda informação que a gente tem. Agora, a gente tem mais uma coisa em relação ao potencial. A gente viu que o potencial ele é contínuo numa transição de um meio para o outro. Então, ali na superfície do dielétrico, na transição do dielétrico para o vácuo, o potencial deve ser a mesma coisa. Vamos deixar escrito assim, o φ de Aθ vindo pelo vácuo é a mesma coisa que o φ de Aθ quando a gente se aproxima da superfície vindo pelo dielétrico. Essa informação, junto com a primeira, que o potencial no infinito é menos E0RP1, essas duas são as condições de fronteira para o nosso problema. Agora a gente tem mais uma coisa em relação à transição entre os dois meios. Aqui no desenho a gente tem o D1 e o D2 que desmembramos em D1 perpendicular e D2 perpendicular. E esses dois componentes satisfazem essa equação, D2 perpendicular menos D1 perpendicular é igual à densidade de cargas livres. Como aqui a densidade de cargas livres na superfície do dielétrico é zero, então o D2 perpendicular é igual a D1 perpendicular, ou seja, o componente perpendicular do vetor D ele é contínuo na transição de um meio ao outro. Então, com essas informações, a gente pode partir para a solução do problema. A solução geral da equação de Laplace, quando o potencial independe da coordenada φ, é dado por isso aqui. É um somatório com R sobre K e R sobre RK mais 1, tudo multiplicado por P de K, onde esse AK e BK são constantes e o PK são os polinômios de Legendre. Vamos usar a nossa primeira condição de fronteira, que o φ no infinito é igual a menos E0RP1. Vamos pegar essa solução geral e expandir os dois primeiros termos, o K igual a 0 e K igual a 1, e a partir do K igual a 2 a gente deixa escrito desse jeito dentro do somatório. Essa solução, no limite onde R tende a infinito, ele é exatamente menos E0RP1. Mas quando o R vai para infinito, os termos com 1 sobre R a alguma potência, eles vão todos para zero. Então, nesse primeiro aqui, com o P0, esse B0, 1 sobre R, ele vai para zero. Esse segundo também, B1 sobre R ao quadrado, também vai para zero. E esse terceiro, BK sobre RK mais 1, isso aqui também vai para zero. Dessa forma, vão sobrar os termos com A0, A1 e o somatório com os AKs. Agora, os polinômios de Legendre, eles são linearmente independentes. Então, os coeficientes dos polinômios de mesma ordem, eles devem ser iguais. Vamos comparar os polinômios de diferentes ordens no primeiro membro e no segundo membro. Esse primeiro aqui, com P0,
ele só está no primeiro membro, no segundo membro ele está ausente. Então, o A0, esse A0 é igual a 0. Depois a gente tem esse P1, que aparece no primeiro membro e no segundo membro. Comparando os dois, a gente tem então que o A1 é igual a menos E0. E para os polinômios de ordem superior, a gente só tem no primeiro membro. Portanto, esse AK, ou seja, A2, A3, A4, A5 até o A infinito, eles são todos iguais a 0. Portanto, a única constante que vai sobreviver é o A1 igual a menos E0. Reescrevendo então a equação do potencial, para a região externa, vamos escrever φ externo, a gente vai ter isso aqui, válido para R maior ou igual a A. Agora, no interior da esfera, a solução deve convergir para R igual a 0, ou seja, em R igual a 0, ela não pode ir para infinito. Então, a gente não pode ter os termos com 1 sobre R a alguma potência. E só vai sobreviver os termos que têm R elevado a alguma potência, então só os termos com AK. Usando a notação de φin para o potencial interno então vai ser descrito com menos E0 RP1, mais os somatórios com A de K, R a potência K e o polinômio de ordem K. Isso então para R menor ou igual a A. Agora vamos pegar essas últimas soluções e usar uma outra condição de fronteira, que o potencial na superfície, se aproximando da superfície pelo vácuo, é igual ao potencial quando a gente vem por dentro do material. Então, aqui no primeiro membro, o potencial externo em R igual a A, e no segundo membro, o potencial interno em R igual a A, que vai dar igual a isso aqui, somatório nos dois lados. Agora, como os polinômios são independentes, os coeficientes dos polinômios eles devem ser iguais. Portanto, a gente tem essa relação AK igual a BK sobre A elevado a 2K mais 1. A nossa solução do potencial externo já está em termos de BK. Então, vamos pegar o potencial interno e escrever também em termos de BK. Portanto, até aqui a gente tem o potencial dentro e fora, todos em termos de BK. Agora, para aplicar a condição de continuidade do componente D perpendicular, a gente precisa do componente perpendicular do campo elétrico na superfície. E esse componente perpendicular é exatamente o componente radial. Então, vamos determinar apenas esse componente radial. O campo externo radial vai ser menos a derivada parcial do potencial externo em relação a R. Fazendo as contas, a gente obtém isso e, finalmente, E0P1 mais os somatórios em BK, K igual a 0 ao infinito. O campo interno radial, o Ein radial, vai ser menos a derivada parcial do potencial interno em relação a R, que fazendo as contas vai dar E0P1 menos o somatório de K de 0 ao infinito. Usando agora a condição da continuidade do D, que D2 perpendicular é igual a D1 perpendicular, que no nosso caso é que D externo perpendicular é igual a D interno perpendicular. O meio externo é o vácuo, então ε igual a 1, então eu vou ter ε0 e é igual a constante dielétrica ε0 e in perpendicular. Portanto, o E externo perpendicular é igual a constante dielétrica multiplicado pelo E interno perpendicular. E esses componentes perpendiculares são os componentes radiais. Então, o E externo radial em R igual a A é igual a ε0 e interno radial também na interface, em R igual a A. Usando os valores desses componentes radiais do campo, a gente tem isso aqui em R igual a A, sendo que esse segundo membro a gente pode escrever desse jeito aqui. Logo, a gente tem isso. Vamos de novo expandir os somatórios do K igual a 0 e K igual a 1 e deixar os outros dentro do somatório. A gente tem então isso, e agora a gente pode comparar as constantes que estão junto com o polinômio. Para K igual a 0, a gente tem o P0 aqui e o P0 aqui no segundo membro. Então, o B0 sobre A ao quadrado é igual a 0, logo o B0 é igual a 0. Como a gente tem essa relação entre o AK e o BK, então o A0 vai ser também igual a 0. No primeiro membro, a gente tem o P1 aqui e também aqui. E no segundo membro, P1 nesse primeiro termo e P1 nesse terceiro. Portanto, a gente tem essa igualdade dos coeficientes que estão junto com o polinômio. Fazendo as contas, a gente obtém, então, esse B1. De novo, a gente tem relação entre o AK e o BK,
Então a gente consegue determinar também o A1, que é isso aqui. Agora, para K maior ou igual a 2, que são os termos que estão no somatório, a gente tem essa igualdade dos coeficientes dos polinômios, que vai dar BK igual a 0, e usando a mesma relação, que é a equação 12, que a gente tem entre o BK e o AK, a gente vai tirar que o AK também é 0. Bom, vamos agrupar os resultados. A gente tem aqui a última equação do potencial externo, e depois nós vimos que o B0 é igual a 0, o B1 é igual a isso aqui, e o BK é igual a 0 para K maior ou igual a 2. Portanto, desse somatório aí, só vai sobrar o K igual a 1, que vai ficar desse jeito. E assim a gente tem o potencial final externo, que é dado por essa equação. Vamos ver o interno. O potencial interno era isso aqui, e nós tiramos que o A0 é igual a 0, o A1 é isso aqui diferente de 0, e o AK é igual a 0 para K maior ou igual a 2. Então, novamente, desse somatório aí, só vai sobrar o K igual a 1. E trabalhando com a álgebra, a gente obtém menos 3 sobre epsilon mais 2 E0 R cosseno θ. Esse R cosseno θ é a coordenada Z, então a gente pode escrever desse jeito aqui. E vamos deixar a solução final do potencial no interior do dielétrico desse jeito aqui em função do Z. Como o potencial depende apenas do Z, as equipotenciais são planos perpendiculares a esse eixo. Então essa equação 25 e 26 são as soluções da equação de Laplace que satisfazem as nossas condições de fronteira. Vamos analisar fazendo um exemplo numérico. Para calcular os valores numéricos, vamos pegar um caso extremo. Vamos pegar um material com uma constante dielétrica muito alta. Vamos pegar a água. Então, suponha que você tenha uma bolinha de ping-pong aí com raio de 1 centímetro. Deve existir uma bolinha de ping-pong com raio de 1 centímetro. E você enche essa bolinha com água e coloca ela entre duas placas de um capacitor de placas paralelas. Vamos pegar a constante dielétrica da água como 81 e as placas separadas de 10 centímetros e aplicada uma tensão de 100 volts DC entre as duas placas. Como a nossa solução assume um potencial zero no centro, então vamos colocar a esfera no meio, e dessa forma a placa da esquerda vai ter uma tensão de mais 50 volts e a placa da direita menos 50 volts. A intensidade do campo elétrico sem a esfera, sem a perturbação, com uma tensão de 100 volts, a gente vai ter 1 kV por metro. A gente tem as formulinhas do potencial externo e do potencial interno, e substituindo os valores numéricos, a gente tem isso aqui. Isso para o potencial externo e isso aqui para o potencial interno. Com isso, a gente pega um aplicativo e faz o gráfico. Esse aqui é o gráfico do potencial. Lá no fundo estaria a placa do capacitor com um potencial de mais 50 volts e aqui na frente a outra placa em menos 50 volts. Dá para ver que o potencial vai cair linearmente de um lado para o outro. E a gente tem na região central, onde tem a esfera, uma perturbação devido à presença dessa esfera. Vendo por cima, a gente pode enxergar as equipotenciais. Agora, repare que nesse desenho, dentro da esfera, a gente tem as equipotenciais 0,2, 0 e menos 0,2 volts. Portanto, a diferença de potencial entre duas equipotenciais é aí da ordem de 0,2 volts. Agora, vendo o lado de fora, pegando duas equipotenciais mais ou menos com a mesma distância que de duas aí que estão dentro do dielétrico, nessa região externa, a diferença de potencial é mais ou menos 5 volts. Dentro a gente tem uma diferença de 0,2 volts e fora a gente tem uma diferença de 5 volts. Portanto, o campo elétrico na esfera de água ela vai ser bem menos intensa que o campo elétrico externo. Vamos agora determinar a equação desse campo elétrico. Agora vamos determinar o campo elétrico tanto dentro quanto fora do dielétrico. A gente tem que o campo é menos o gradiente do potencial, e aqui em coordenadas esféricas a gente tem o E vai ser composto do componente radial mais o componente em θ. A gente não tem o componente ao longo da coordenada φ, pois a gente tem simetria em φ. E escrevendo em termos do gradiente, a gente vai ter a derivada parcial do potencial em relação a R, isso para o componente radial, e para o componente em θ, 1 sobre R parcial de φ em relação a θ. Vamos calcular primeiro no exterior, depois a gente calcula no interior do dielétrico. O potencial no exterior é dado por essa equação aqui. Derivando em relação a R, fazendo a álgebra, a gente obtém para o componente radial E0 o colchetes cosseno θ. E para o componente em θ,
a gente obtém menos E0, esse colchete, seno θ. Vamos ver agora no interior. No interior, o potencial é dado por isso, substituindo o Z pelo R cosseno θ. O componente radial no interior vai ser menos a parcial do potencial interno em relação ao raio, que vai dar 3 sobre epsilon mais 2 E0 cosseno θ. E o componente em θ vai dar menos 3 sobre epsilon mais 2 E0 seno θ. Eu posso determinar o campo interno, que vai dar isso, um valor constante. E essa resultante vai estar ao longo do eixo Z. Para ficar mais claro, vamos reescrever tudo em coordenadas retangulares em YZ. A gente tem aqui para o componente radial, o ângulo θ é o ângulo entre o R e o eixo Z, o componente em Y é ER seno θ, que dá isso, e o componente radial em Z é ER cosseno θ, que dá isso. E o componente em θ, eu tenho aqui no desenho o Eθ e seus componentes em Z e Y. O ângulo θ é o de R com o eixo Z, que é o mesmo aqui, então aqui é 90 menos θ, e portanto o ângulo entre Eθ e o Y é θ. O componente em Y, o módulo é Eθ cosseno θ, e dá isso. E o componente Z, aqui a gente tem um menos, pois o vetor está no sentido oposto ao eixo Z. E o seu tamanho é Eθ seno θ, que dá isso. Posso agora calcular o componente ao longo de cada um dos eixos. Ao longo do eixo Y, é a soma dos vetores ERY com EθY, que dá ERY mais EθY, tudo ao longo de EY, que a gente pode resumir em EY ao longo de EY. Usando as equações 39 e 41, a gente tem então isso, que vai dar 0. Portanto, não existe nenhum componente do campo elétrico ao longo do eixo Y. Vamos ver o componente ao longo do eixo Z. Ele vai ser o vetor ERZ mais EθZ, que vai dar ERZ menos EθZ, tudo ao longo de EZ, que eu posso escrever como EZ ao longo de EZ. Usando as equações 40 e 42, a gente tem, substituindo, que vai dar isso aqui com cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ, e isso tudo naturalmente é igual a 1, então o EZ é igual a 3 sobre epsilon mais 2 E0. Portanto, o campo elétrico é uniforme dentro do dielétrico. E como a constante dielétrica epsilon é maior que 1, então o campo elétrico EZ dentro do dielétrico ele vai ser menor que o campo elétrico externo não perturbado. Desenhando as linhas de campo, a gente teria algo desse tipo aqui. A gente tem aqui a esfera dielétrica com cargas de polarização nos dois lados, do lado esquerdo com cargas negativas e do lado direito com cargas positivas, e um campo elétrico sempre menos intenso dentro do dielétrico. Portanto, se a esfera dielétrica for a água, por exemplo, esse campo interno vai ser da ordem de 10% do campo externo. Vamos ver como é que fica o vetor D. Vamos comparar o vetor D ao longo do eixo Z dentro e fora da esfera dielétrica. A gente tem que no vácuo sem a perturbação ou no local bem longe da esfera, esse campo é puramente ao longo do eixo Z. Como o D é ε0E, a gente tem então o D0, que é o vetor D sem a perturbação, vai ser ε0E0 ao longo de EZ. Agora, no dielétrico, usando a fórmula que a gente tem para o campo elétrico interno, vai dar 3ε sobre epsilon mais 2, ε0E0 ao longo de EZ. Portanto, o módulo desse vetor vai ser simplesmente isso, que a gente pode escrever 3 sobre 1 mais 2 sobre epsilon, ε0E. E como epsilon é maior que 1, a gente tem então que o D dentro do dielétrico é maior que o D em vácuo, ou seja, o D ele é mais intenso no dielétrico. O desenho das linhas de D seria algo desse jeito aqui. Para ver o que acontece aqui, vamos lembrar sobre as linhas de campo do vetor D. As linhas de campo de D, elas iniciam e terminam em cargas livres. A gente teria apenas cargas livres nas placas que estão gerando esse campo E0. As linhas de D, elas são contínuas. Quando a gente pega um tubo de linhas que está entrando pelo lado esquerdo do corpo, essas linhas dentro desse tubo, elas são comprimidas ao passar pelo dielétrico. Agora, essas linhas comprimidas, elas vão se expandir caminhando para o lado direito. E como linhas próximas significa que o campo é mais intenso, então o D vai ser mais elevado dentro do dielétrico.
Agora vamos para o resumo. Vamos fazer um resumo que nós vimos. A gente viu o que acontece quando a gente coloca uma esfera dielétrica numa região com campo elétrico uniforme. Colocando essa esfera dielétrica numa equipotencial com φ igual a zero, a equação do potencial externo à esfera é dado por essa equação, e o potencial interno por essa outra, que depende apenas da coordenada z. Conhecendo o potencial, a gente determinou o campo elétrico. O campo elétrico na região externa tem o componente radial dado por isso e o componente em θ por isso aqui. E no interior do dielétrico, o campo elétrico radial é dado por isso e o campo em θ por isso aqui. E a gente escreveu esses componentes em termos das coordenadas retangulares. E com isso nós vimos que o componente ao longo de y é zero e o componente ao longo de z é isso aqui, uma constante. E quando a gente compara a intensidade do campo elétrico E e do vetor D dentro e fora do dielétrico, a gente obtém que o campo elétrico dentro da esfera é menos intenso. Já o vetor D ele é mais intenso. E é isso aí.